gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí da tontura, né? Que é uma coisa frequente até, a gente às vezes acha que não, mas a tontura, na verdade, ela tem diversas causas, né? Mas a gente pensando um pouquinho nas pessoas com mais de 60 anos, existem algumas doenças que são bastante frequentes e que podem provocar tontura, né? Então, doenças metabólicas, por exemplo, elas vão afetar diretamente o funcionamento do sistema vestibular, que é o que nos auxilia na questão do nosso equilíbrio. Por exemplo, diabetes. Então, as pessoas que têm o diabetes descontrolado, de alguma forma ele descompensa em alguns momentos, um dos sintomas pode ser a tontura. Outra doença bastante frequente também é hipertensão arterial, né? Então, as alterações vasculares também vão afetar diretamente o funcionamento do sistema vestibular. Então, são duas doenças bastante frequentes que a gente tem que prestar atenção. Não tem cura, mas tem tratamento, né? Então, a gente tem que tentar ao máximo manter essas doenças sob controle, porque um dos sintomas muito frequentes, quando elas não estão controladas, é a tontura, né? E quem já teve tontura, seja uma tontura rotatória, seja aquela tontura que dá a sensação que a gente está flutuando, é uma situação, uma sensação extremamente desagradável e que a gente perde realmente a noção de espaço, da onde eu estou, né? E a gente perde o controle do nosso corpo. Por isso que é tão fácil cair quando a gente tem esse sintoma, né? Então, primeira coisa, quem tem essas doenças, vamos sempre tentar manter elas controladas. Eu tenho que ir no médico com frequência, tomar os medicamentos da forma que o médico orientou, fazer os exames, seguir a dieta, nos casos que também é orientado, fazer atividade física, né? Isso são medidas que vão fazer eu conseguir manter sob controle essas doenças, certo? Uma outra questão é assim, pela questão até metabólica, tem alguns alimentos que podem provocar ou piorar esta tontura, né? Então, principalmente os alimentos que contêm cafeína são os alimentos que vão ter este papel aí irritativo e vão provocar essa tontura com uma frequência maior, né? Então, a gente sempre faz essa orientação nos grupos para evitar ou pelo menos controlar ao máximo o consumo desses alimentos, que são o quê? Café, chocolate, os refrigerantes, chá mate, chá preto, né? Que são alimentos que são muito ricos em cafeína, tá? E por esse motivo, a gente sabe que quando a gente tem o hábito de consumir esses alimentos, é muito difícil a gente largar esse hábito do dia para a noite. Então, o que a gente orienta? Vamos diminuir o consumo. Se não dá para eu parar de ver, tem gente que consegue, né? Mas nos casos que é muito complicado parar de uma vez, diminuam o consumo desses alimentos, certo? Outra coisa importante é assim, quando eu tenho a tontura, o que normalmente eu tenho que fazer, pessoal? Ou o que é muito frequente eu observar, né, nos momentos de tontura? Tive a tontura, a primeira coisa, eu fico desesperado, né, justamente por ser um momento que eu perco o controle sobre o meu corpo. Então, muitas vezes assim, eu tô na rua, ou eu tô dentro do ônibus, né, ou mesmo em casa, fazendo as atividades de casa, às vezes lavando uma louça, ou estendendo uma roupa. São movimentos que nós fazemos com o nosso corpo que podem piorar ou provocar tontura. Então, o que a gente sempre orienta? O que eu faço para não cair neste momento que eu perco o controle, né? Por esta questão da tontura, do desequilíbrio.
Vamos procurar um local que não tenha movimento, por exemplo, uma parede, né, uma bancada. Evitem cadeiras, portas, porque a gente está sem o controle do corpo. Se a gente se agarra em qualquer desses locais que tenham movimento, a tendência é que a gente caia com mais frequência, tá? Então, eu vou me apoiar na parede e vou fixar um ponto sem fechar os olhos, porque a tendência o que é? A hora que vem esta tontura, a maioria de nós fecha os olhos, né? E quando isso acontece, essa tontura, ela fica aumentada e ela demora mais tempo para ir embora, tá? Então, a orientação é o quê? Procure um local fixo, que não tenha movimento, respirem devagar e fiquem de olhos abertos, fixando um ponto. Ah, e aí, com o passar do tempo, vocês vão perceber que a tontura ela vai diminuindo a intensidade e o tempo que ela está acontecendo. Ele vai acabar mais rápido essa sensação desconfortável, certo? Eu deito e a tontura aparece. Em geral, quando a tontura tem a causa da alteração no sistema vestibular, ela é provocada com a mudança na posição do meu corpo. Então, aqui, ó, vocês estão me vendo sentada. Se eu começo a fazer isso aqui, ó, eu abaixo, eu viro para o lado, eu olho para cima, ou só o movimento dos meus olhos pode desencadear esta alteração, tá? É uma coisa um pouquinho complexa, então não vou entrar em detalhes, mas para que vocês entendam, quando eu tenho uma mudança na posição do meu corpo ou o movimento dos olhos, isso pode provocar o piorar da tontura, né? Então, estar deitado, de repente eu estou na cama e me viro do lado, isso já é o suficiente para provocar tontura, tá? Ou eu estou dormindo, acordei, vou levantar de manhã, e aí começa a girar o quarto inteiro, né? Isso também é muito frequente. Então, o que a gente sempre orienta? Estou dormindo, senta na beira da cama, não levante imediatamente, conte até 10 bem devagar, certo? Sentiu que não tá tonto, não tá tudo meio estranho, não tô flutuando? Fique em pé, dá mais um tempinho e aí começa a andar, né? Outra coisa muito frequente, às vezes eu tô sentada no sofá, toco o telefone tá longe de mim, aí eu vou sair correndo. A mesma coisa, neste momento, tem um movimento, uma mudança brusca na posição do meu corpo, isso pode provocar tontura, o que piora muito a questão do meu equilíbrio e grande chance de eu cair, tá? Então, são situações onde a gente vai observar que a tontura é muito frequente. Outro exemplo, às vezes eu estou no ônibus e aí vem a tontura. Aí você vai falar assim, poxa, como é que eu vou fixar o ponto se o ônibus está andando? Não é isso? Pessoal, fixa na sua mão, no seu dedo. Eu, em relação a mim mesmo, estou parado, né? O ônibus, em relação à rua, está em movimento. Então, eu vou olhar para a minha mão. Eu vou ficar respirando, ó. O segredo é esse, é fixar o ponto sempre com os olhos abertos. Não fechem os olhos, tá? Aonde mais é frequente? Às vezes eu estou no supermercado. Estou lá com o meu carrinho e aí vem a tontura. Segura, para de andar e fixa o ponto. Em geral, o que acontece? Eu estou em movimento, mas no supermercado a gente faz o quê? Eu estou empurrando o carrinho e aí eu vou olhando as prateleiras. Lembram que eu disse para vocês? Mudou a posição, é suficiente para desencadear esse processo de tontura em quem tem essa alteração. Se a gente imaginar, né, que seja uma tontura do sistema vestibular, vamos sempre pensar nisso que eu falei para vocês. Façam essa coisa do ficar parado, de olhos abertos e fixar um ponto, né? Porque se não for do sistema vestibular, essa tontura ela fica o tempo todo. Se for uma alteração vestibular, vocês vão perceber que isso vai diminuindo, tá? O que é importante, pessoal? Tive a tontura, procurem o médico, porque é o médico que vai direcionar o que é essa tontura. Às vezes eu tenho uma alteração no coração, pode provocar a tontura. Uma alteração no sistema nervoso pode provocar tontura. Alteração do sistema vestibular pode provocar tontura, que são as alterações principais, tá?
E quem é que vai diferenciar isto? É o médico. Então, primeiro passo, estou tendo uma tontura, uma coisa estranha, nunca senti isso, procure o médico, né? E sempre lembrando, não usem medicamentos por conta própria. Ah, mas o médico deu esse remédio, daí eu comecei a ter a tontura. Mas pode ser uma outra coisa que coincidiu com o uso do medicamento. Então, o que eu tenho que fazer? Vá ao médico. Ah, mas a minha consulta é daqui 3 meses. Pronto, socorro. O pronto-socorro existe para isso, tá? Mesmo que não é o meu médico, é um médico que está ali. Ele vai poder dizer, olha, realmente é do remédio, vamos ajustar a dose, vamos mudar a dose, ou não é do remédio. E aí ele vai investigar o que é até você conseguir retornar com o seu médico. É importante vocês estarem atentos a esses sintomas. Às vezes a gente deixa passar, porque, isso não é nada, e isso vai se tornando um transtorno, muitas vezes, na nossa vida. A gente começa a parar algumas atividades, ou começa a se colocar em risco de uma forma desnecessária. Então, pessoal, pequenas alterações são mais fáceis e mais rápido da gente tratar.